pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Marra, do Instituto Ber, e a gente vai começar mais um episódio do Bercast. Eu quero agradecer ao Lúcio, proprietário do estúdio FTS, onde a gente está fazendo essa gravação. O estúdio fica em Belo Horizonte, na Praça da Savassi, e está todo preparado para desenvolver qualquer trabalho audiovisual. E quero agradecer também a presença da Cris Cunha, minha amiga, sócia do Instituto Ber, pela participação de hoje, mais esse programa. E hoje a gente vai inverter a bola. A Cris vai ser a entrevistadora e eu a entrevistada. Oi, Cris. Oi, Adri. É uma honra estar aqui, né, hoje, fazendo o seu papel aí no Bercast. Te agradeço a oportunidade, é sempre bom, né? Eu gostaria de participar de todos os Bercasts, mas temos a limitação da distância, algumas vezes também conflito de agendas, mas sempre que possível vai ser uma honra estar aqui presente. Ótimo. E hoje, mais do que especial, né, vou entrevistar você para falar de um tema muito legal que eu particularmente adoro, porque é uma necessidade latente minha, principalmente nesse momento agora de home office, sem escolas e tudo, que é a importância da rotina na família, né? Então, como que a gente pode construir isso? Então, um tema bem legal que a gente vai falar hoje. Quero que você introduza aí para a gente o assunto, né, dentro do seu trabalho aí do GoUp, nessa tríade de escola, pais e alunos. Tá. Então, vamos falar sobre isso hoje. Então, Cris, a rotina é um hábito que é super saudável em qualquer momento da nossa vida. Porque quando a gente cria rotina, a gente diminui a ansiedade, diminui o estresse, a gente se programa e também os nossos filhos, né? Não é? O que a gente sente de tranquilidade ao vivenciar um dia programado, não programado num sentido robótico assim, mas sabendo o que vai acontecer, sabendo dos compromissos que a gente tem, a gente consegue se organizar. E agora, nesse momento que a gente ainda vivencia o confinamento por causa do Covid, as crianças todas em casa, 24 horas, né? Dá a sensação, a falsa sensação a elas que estão de férias, porque quando elas aproveitam desse ambiente, ou é em feriado, ou final de semana, ou férias, né? Então, para curtir. E não é essa a verdade agora. Elas precisam cumprir uma carga horária, estão tendo aulas remotas e então, mais ainda, a rotina é muito importante. Primeiro, repetindo, pelo que eu já falei, a rotina diminui muito a ansiedade. Por que diminui a ansiedade? Porque quando a gente sabe o que precisa fazer, e as crianças, por exemplo, elas precisam se organizar, precisam criar um cronograma para assistir às aulas, para fazer as tarefas de casa e talvez outras atividades aí que tenham permanecido durante o confinamento, é muito ruim quando, de repente, alguém chega e fala com a gente, né? Vamos se colocar no lugar, usar empatia aí. Adriana, vem agora fazer alguma coisa. Você precisa levantar e vir resolver isso aqui. E, às vezes, eu estou curtindo um outro momento, estou assistindo televisão, as crianças estão assistindo um desenho, um filmezinho. Então, quando a gente cria a rotina, um dos principais requisitos, motivos para diminuir a ansiedade é exatamente esse, que eles sabem que, por exemplo, às 8 horas da manhã, eles vão começar a assistir a aula, ou vão fazer determinada tarefa, ou vão colaborar em casa com determinado trabalho, serviço, e eles não ficam nessa expectativa de estarem usufruindo de um momento super agradável e de repente vai vir alguém e vai me tirar num rompante daquele momento. Então, eles sabem que se estiverem assistindo um desenho, por exemplo, antes das 8, às 8 eles vão precisar parar porque eles têm outro compromisso. Então, o consentimento, a tranquilidade para que esse movimento aconteça, ele
é muito mais tranquilo do que quando simplesmente são arrancados, né, daquele momento bom e passam a ter que desenvolver um momento que é chato para eles, né? E isso acaba afetando a família como um todo, porque são várias tarefas, várias obrigações, maiores e menores, que constituem o dia a dia dentro de casa, né? Então, começando, se é uma família que coloca uma tarefa, por exemplo, deles arrumarem o quarto, arrumar a cama antes de sair do quarto, o tomar café direitinho, num horário mais regular, como fazem quando as aulas acontecem normalmente, né? O escovar dente, o ir fazer a tarefa de escola, enfim, são várias atividades no dia a dia, que mais complexas ou menos complexas, que se a gente já estiver pré-programado para fazê-las, elas vão acontecer de uma forma mais harmônica. O que gera muito essa ansiedade, esse estresse, é a surpresa, é a expectativa. E a gente acaba com esse problema quando a gente cria rotina. As crianças, às vezes, vão reclamar, né? Vão, não quero, não sei o quê. Mas já estão muito mais convencidas, até por elas mesmas já saberem que elas precisam desempenhar alguma outra função, alguma outra tarefa, do que quando elas não estão psicologicamente preparadas para aquilo. Então, acho que esse é a importância de criar-se uma nova rotina, de reinventar a rotina, se é que já existia antes do Covid, disso ser feito agora, nesse momento também. E é uma novidade para todo mundo conviver dentro de casa com os filhos 24 horas por dia, por meses a fio, né? A gente tem o hábito, quando o filho já está em idade escolar, que um turno daquele dia o filho está na escola, o outro turno está em casa, tem atividades fora de casa também, e no outro turno está dormindo. Então, assim, é uma nova rotina que se impôs, rotina disso, né? De 24 horas em casa. E que, para a gente manter uma harmonia, uma ordem ali, essa, vamos dizer assim, sub-rotina, porque eu usei a palavra rotina para... É muito importante que seja implementada também. Rodri, de forma prática, assim, né, levando para a nossa realidade, assim, você é mãe de 2, eu sou mãe de 3, como que a gente poderia construir uma rotina para as crianças, principalmente nesse momento, que fosse uma constância para ele, que trouxesse menos ansiedade? A gente simplesmente elabora a rotina e impõe para eles, a gente faz isso verbalmente, a gente escreve. Qual que é a forma, assim, que você, né, nos sugere, nos orienta para poder trazer isso de forma prática para a nossa realidade, para a nossa família? Tá. Eu quero só voltar um pouquinho, porque acabou que eu foquei nesse momento de Covid, falei praticamente só da ansiedade. Mas o estabelecimento de rotina, ele facilita a produtividade em casa, a diminuição da ansiedade, do estresse, a funcionalidade das coisas dentro de casa e desenvolve um hábito saudável, que é criar as rotinas, né? Então, a gente está construindo esse hábito nos filhos também, para que eles aprendam a se organizar e se tornarem mais produtivos na própria vida, a gerir melhor o tempo. Então, esses são os elementos que eu acho que embasam bem a importância da gente criar ou recriar a rotina, tá? Não só hoje, nesse momento, mas por todos os outros dias. Bom, em relação à sua pergunta do que poderia ser uma dica prática, Cris, fazer combinados.
Quando a gente tem muitos estudos que confirmam que quando as partes entram num acordo, a chance de se comprometerem e desse acordo ser bem cumprido é muito maior. Como a gente está tratando, né, de menores incapazes, de acordo com a legislação, incapazes até 12 anos de idade e relativamente incapazes até os 16 anos, muitas coisas a gente não pode deixar totalmente para eles decidirem, senão eles vão querer jogar videogame a 24 horas por dia, né? Então, o que a gente precisa fazer? Definir antes o que é inegociável em relação à proposta que a gente vai fazer a eles sobre a rotina. Por exemplo, é inegociável para mim que eles durmam às 9 horas da noite, porque no dia seguinte tem aula cedo, e então eu não abro mão desse horário deles dormirem. Agora, para vocês, o que eu posso negociar? A partir do inegociável, eu vou chamá-los para conversar e colocar o problema. Falar, olha, a gente precisa de estabelecer uma rotina de estudos para você. E é bom que você acompanhe a grade diária curricular lá da escola e tire a sua parte da tarde para fazer as suas tarefas e tal e tal. Qual o melhor momento você acha? Porque isso pode ser negociável nesse exemplo que eu estou dando, né? Ele pode... Qual o momento você acha que é melhor para você tirar as 2 horas de estudo para dever, para as atividades da escola, nesse período da tarde, desde que você esteja pronto para dormir às 9 horas da noite? E aí ele vai pensar, eu quero fazer, por exemplo, 7 horas da noite. Às vezes tem coisas que a gente sabe, por experiência de vida, que não vai dar muito certo. Às 7 horas da noite, às vezes ele está fazendo essa proposta porque ele quer postergar o máximo possível uma atividade que ele não está a fim de fazer. E a gente faz isso, né? O que a gente não quer fazer, a gente tenta empurrar. Mas, então, com essa intenção, ele fala, 7 horas da noite. Às vezes a gente sabe que às 7 horas da noite ele já vai estar cansado, a capacidade de concentração já vai diminuir, mas talvez valha a pena deixar para ele mesmo sentir que aquele horário não ficou muito legal, que ele vai fazer com má vontade, ele não vai fazer bem feito, enfim. E aí eu já estou abrindo um parênteses para a possibilidade de ajuste desse combinado sempre que os pais sentirem necessidade. Não tem problema nenhum voltar e conversar com o filho sobre a identificação que aquele combinado não está surtindo os efeitos que foram esperados. Então, vamos sentar e vamos rediscutir sobre isso. Então, é a questão primeiro do que é inegociável e depois do que é negociável. O que for negociável, colocar essa situação para a criança e ouvir em estado de presença, assim, né, dando importância para aquela conversa, estando focado naquela troca com o filho, e ele vai se envolver, vai se engajar muito mais na elaboração daquele combinado. E aí, se tiver de acordo, passa para o próximo item ou não. Mas ouça, fale quais são as suas necessidades, ouça a proposta dele e faça a sua contraproposta, se for o caso. Mas a ideia é que fique muito claro para os dois que talvez não aconteça exatamente o que um quer e nem exatamente o que o outro quer, porque ambos estão construindo esse acordo, esse combinado, para que seja bom para todo mundo e para que a coisa aconteça, né? Então, eu acho que é essencial os combinados na rotina. Acho que a partir
do momento que ela pode ser aplicada à criança, claro que flexibilizando, relativizando aí de acordo com a idade dela, mas dá para sentar e dá para negociar esse combinado, sabe? E no final, o que eu falo é o seguinte: você me perguntou sobre ser verbal ou escrever. Eu penso o seguinte: se for um acordo muito simples, sem maiores complexidades, eu acho que o verbal se basta. Mas nada impede também que, se começar a dar problema, falar, opa, a gente precisa rever isso, vamos escrever. Mas quando são acordos para a rotina que demandam uma complexidade maior, aí é importante escrever, porque a gente interpreta as coisas de uma forma muito diferente do outro, por vários motivos. A nossa comunicação não é uma comunicação muito clara. Então, a gente precisa evitar esses ruídos. E quando a situação se trata de algo um pouco mais complexo, é importante que faça como se fosse uma pauta, assim, no final. Eu faço bastante isso lá em casa. Eu tenho um filho de 10 anos, outro de 11. Então, quando a gente está conversando sobre assuntos que envolvem mais questões, eu escrevo, dato, e no final todo mundo assina. Então, assim, é praticamente um termo de acordo ali, um contrato mesmo. Porque eu tô rindo, mas é porque a gente não tem muito hábito de fazer isso em casa, né? Mas tem muitos estudos que comprovam um nível muito maior de comprometimento, tanto quando sai um acordo, isso até em várias no Poder Judiciário, né? Quando os conflitos, as ações são resolvidas em nível de conciliação e mediação, a chance deles serem cumpridos é muito maior do que quando um juiz arbitra, do que quando um juiz sentencia. Porque o juiz ele não sabe das particularidades das partes. Então, vai acabar arbitrando algo que gere um incômodo para ambas ou uma delas e que eles vão acabar voltando ao Poder Judiciário para tentar refazer aquilo. Mas, então, assim, o acordo ele sempre gera um comprometimento maior. E aí esses estudos falam também que quando o acordo é escrito, maior ainda. Maior ainda. E quando é assinado, maior ainda. Então, dependendo da complexidade, não faz mal a gente usar esses três métodos, assim, né, para deixar mais claro ainda aquele combinado. E isso faz com que as crianças visualmente também possam, né, ver aquilo ali e sim. Né? Talvez deve trazer assim, aquela impressão, eu não fiz esse quadradinho aqui, e agora o próximo, eu assinei que eu vou fazer. Então, deve gerar um sentimento deles também, tanto de empoderamento quanto de... Sim, né, às vezes exatamente, ele é autor daquele combinado, né? Então, isso traz esse envolvimento muito maior. Ele serve também para buscar quando surgirem dúvidas. Opa, mas eu entendi que ficou assim. Não, está escrito lá, olha lá e vê como que a coisa foi feita. É mesmo e tal. Agora, uma outra coisa que você me pediu sobre... dica prática é escrever essa rotina, feito combinado, parará. Mas crianças alfabetizadas, dá para a gente fazer uma planilha e tal, e escrever de uma forma mais seca, assim. Agora, as crianças que ainda não são alfabetizadas, é legal fazer a rotina com imagens, porque aí elas conseguem também conviver com aquilo, elas conseguem também, de alguma forma, que a capacidade cognitiva delas acompanhe, né? Mas ela vai passando por esse desenvolvimento
da gestão do tempo e até de uma produtividade também num nível muito infantilizado, assim, infantil falando, mas ela vai aprendendo, absorvendo o desenvolvimento desse hábito que é tão importante. E isso, Dri, vou te dar meu depoimento pessoal, né, até corroborando com o que você falou, porque na primeira infância eu conseguia muito manter essa rotina organizada em figurinhas, né? E aí eles iam preenchendo lá no fez, e aí no final da semana escolhia alguma tomar um sorvete, tomar um açaí, escolher algo que eles queriam, se aquela rotina ali fosse seguida à risca, né? Cada um com as suas idades tinha uma tarefa em casa, guardar o lixo, aliás, levar o lixo, né? Tirar a mesa, colocar a mesa, enfim. Então, pequenas tarefas assim que também corroboravam para a construção da autonomia deles, da responsabilidade. E nessa primeira infância era bem tranquilo, assim, a gente ia seguindo, e aí depois eles vão crescendo e isso acaba de alguma forma se perdendo, porque a gente acredita que eles têm uma maturidade que não vão precisar desses estímulos. Então, vivendo na pele essa situação, porque logo que entrou o Covid, começou a mudança, principalmente das aulas virtuais, do Classroom, com as aulas, né, no Google, as tarefas, eu não fiquei de cima acompanhando, porque ele já tem 11 anos, já tem 13 anos, já vai saber o que tem que fazer, já são responsáveis, vamos dizer assim, né, e autossuficientes para darem conta do que é deles. E depois que foi passar um tempo que eu fui olhar, pegar para, né, participar daquilo, eu vi que já tinha virado uma salada de fruta ali, aí eu já fiquei enlouquecida, descabelada. E aí chamei eles e falei, não, nós temos que fazer um combinado, não dá para ser assim. Então, como a gente já tem um passado aqui para trás que não tem como sentar e resolver, vamos fazer, a gente faz o dia de hoje, né? E vai aos poucos fazendo o que ficou para trás. Então, tive que regredir nessa medida, né, do estabelecimento de rotina para fazer isso, porque eu achei que eles já têm uma rotina estabelecida, já estão acostumados, e não, foi bem o que você falou no começo, né? Eu tô achando que eu tô de férias, estamos no Covid, acabando, e eu tô aqui assistindo televisão, jogando videogame, série, por aí vai. Então, eu tô sentindo agora nessas últimas semanas como que isso tem feito diferença na minha relação com eles e na construção desse estabelecimento de rotinas, né? Como que eles já começaram a entrar também numa nova numa nova linha, aí, vamos dizer assim, para eles também se acostumarem, porque como foi tudo muito novo, a gente também está se adaptando, a gente também está home office, aí não tem computador para todo mundo, aí o celular não baixa aplicativo, a internet não funciona, então a gente vai, né, se reinventando. Isso, né, até participando do programa lá do GoUp, que você, né, está generosamente aí compartilhando com a gente, com os pais. Eu voltei com essa rotina e isso tem sido, né, tem dado bastante resultado, tem sido bem positivo assim para a nossa família. Então tá bem legal, assim, estou dando meu depoimento, até corroborando com a sua fala, né? Que bom, Cris. Assim, foi uma mudança muito brusca para todo mundo, né? Essa coisa da pandemia. Então, somada à sensação deles de estou em casa, estou de férias, existe, e a falta de maturidade também, às vezes, de reinventarem, de reestruturarem essa nova rotina. Então, fica tudo muito embaralhado, muito confuso. Então, a gente precisa chegar, desenhar mesmo, trocando com eles o máximo que for possível, né? E o que for possível também, porque não é tudo, ajudar a fazer essa estrutura que é a rotina, para que eles consigam visualizar o que é que eles precisam fazer. Cada coisa encaixar no seu lugar e no seu horário. E eu acho que a maior contribuição disso é começar a desenvolver habilidades importantes neles, sabe? Que
que às vezes até a gente adulto tem dificuldade, né, de se organizar, de ser produtivo. Em relação à produtividade, até você pode falar muito melhor do que eu nas empresas, como tem sido um desafio, principalmente trabalho home office, e em relação à gestão do tempo também. Então, é um momento que a gente pode aproveitar muito trabalhando o desenvolvimento dessas habilidades que são tão essenciais e necessárias hoje, até no mercado de trabalho, né? E como, Dri, que essa rotina, né, o estabelecimento desses combinados também, enquanto primeira infância, né, púberes, enfim, como que isso reflete na vida adulta? É um desenvolvimento de hábito, eles estão se estruturando como pessoas, né? Então, e a questão do modelo também, quando a gente se sente inseguro, não sabe fazer alguma coisa, a gente busca nas nossas referências o que elas faziam. Então, no futuro, se eles não se sentirem imediatamente prontos para se organizarem em algum desafio que eles tenham, essa insegurança vai fazer com que eles busquem na memória os modelos que eles tiveram. Então, eles vão lembrar de você falando sobre a rotina, definindo a rotina, estruturando as coisas para que eles conseguissem se organizar e serem produtivos, né? E desempenharem o que eles precisavam desempenhar. Então, isso vai, volta a memória, lembrei da minha mãe, ela fazia assim, dava certo, então vou começar por aqui, sabe? Então, não são muitas vezes retornos que a gente vai ver agora, imediatamente, apesar dessa fluência melhor de harmonia dentro de casa, que você já está trazendo como um depoimento, assim. Mas eu acho que o que é mais importante ainda é essa construção que é a longo prazo, para que eles consigam se desenvolver bem durante a vida deles, quando já não dependerem mais da gente, né? Quando não estiverem sob o nosso guarda-chuva, assim. Então, essa questão do modelo é muito importante também. E eu acho que eles registram bem essas coisas, sabe? Agora, eu queria comentar uma coisa que eu acho que é bem importante, assim, em relação à rotina ainda. Ela é muito importante, na minha opinião, como eu já falei, pra caramba até, para todos nós. E muito especialmente para quem tem filhos com algum transtorno de espectro autista ou TDAH, ou a própria pessoa tenha TDAH também, né? Por quê? As crianças que têm algum espectro autista, elas amam regras, elas são pessoas extremamente literais. Então, eles têm dificuldade de entender subliminares, coisas que não estão muito claras. Então, quando existem regras, existem normas, e a rotina é uma regra, né? É um combinado, eles se sentem mais seguros, eles sabem o que eles precisam fazer e o que eles devem fazer. Então, assim, potencializando isso um pouco mais para o autista, num nível um pouco menor o que todos nós sentimos. Né? Quando a gente não sabe o que vai acontecer, a ansiedade, o estresse, ele é muito maior. E isso, para a criança autista, é de extrema importância. Eles amam regras. Quando as regras são postas, eles sabem o que fazer, eles sabem como se comportar, e isso traz calma, isso traz paz, isso traz segurança. E muitas vezes vai colaborar muito para diminuir, às vezes, um grau de agressividade quando eles se sentem muito estressados, né? E em relação às crianças que têm TDAH, mais ou menos também pelo mesmo motivo, são crianças que se desconcentram muito rápido, né? Perdem
o foco, às vezes não conseguem ser muito produtivo, porque tem uma dificuldade de organização mental. São, às vezes, impulsivos, às vezes não, são impulsivos, mas por isso, porque a reflexão, o parar, o refletir, o estratificar o que precisa fazer em níveis muito diferentes, mas fica reduzido. Então, quando tem uma rotina estipulada, eles conseguem se organizar mentalmente para fazer o que precisam fazer. Então, e assim, uma outra coisa legal também, até para lembrar da rotina, porque às vezes passa uma borboleta, eles acompanham a borboleta, né? E, então, assim, você tem, por exemplo, a rotina do meu filho acordar e arrumar a cama dele primeiro. E, às vezes, ele levanta já pensando em outra coisa, sai do quarto e não arruma a cama. Não é porque ele não quis, porque ele está enrolando, mas porque ele não lembrou mesmo. Então, um recurso muito legal para fazer com que as crianças que têm TDAH se lembrem da rotina, das tarefas que eles precisam fazer, são os visuais. Colocar, às vezes, um post-it, alguma figura, alguma coisa assim, num lugar estratégico que vai fazer com que ele lembre que tem aquela rotina para cumprir. Então, no caso da cama, por exemplo, lá em casa, eu tenho colocado um post-it no marco da porta, porque quando ele levanta, ele vai passar pela porta, o fosforescente do papel lá vai fazer com que ele se lembre que ele não arrumou a cama ainda. Então, assim, acho que a rotina, ela faz bem para 100% das pessoas, viu, Cris? 100%. E uma coisa que, enquanto você estava falando, eu pensei, até nas crianças que têm essa característica, né? Porque a gente, do Instituto Bera, a gente entende como TDAH, né, autismo, como uma característica e não como um distúrbio. Não tem ninguém melhor nem pior, né? São diferenças e todos nós temos os nossos encantos. É isso aí. Sim, e como que a gente também tem que observar a individualidade de cada criança ou de cada pessoa para tratar isso, né? Igual, por exemplo, lá em casa, com a mais velha, eu não preciso fazer por escrito, eu faço os combinados com ela verbalmente e está tudo certo. Agora, né, com o outro, não, já preciso escrever, pregar na parede, ir lá e reforçar todo dia, fez, não fez, acompanhou. Então, tem uns que requerem uma atenção maior e, inclusive, né, assim, um redesenho semanal. Ó, isso aqui está funcionando, isso aqui não está, vamos ajustar para ficar equilibrado. É um trabalho diário, que não é uma construção simples, né? Aliás, não é uma construção fácil, ela é simples, mas o dia a dia dela é até muitas vezes cansativo. Só que eu entendo que os benefícios lá na frente vão ser grandes, né? E à medida que esse hábito for acontecendo, for se desenvolvendo, vai ficando cada vez mais tranquilo, porque eles também vão sentir as boas consequências disso. Eles mesmos vão sentir que a harmonia em casa melhorou, que a mãe não precisa ficar sendo tão chata, né, de ficar atrás o tempo inteiro. Você já fez isso, você já fez aquilo, mas nossa, mas está mal feito, mas papá. Então, assim, uma coisa também que é importante constar nesses combinados e ficar muito claro com as crianças são as consequências por não ter feito da forma que ficou combinado. Isso é uma habilidade também que a gente vai desenvolvendo em relação até aos valores, né? Da confiança, da credibilidade. Nós fizemos um combinado, para ser cumprido, assim como a gente faz na rua, nos negócios, né? No mundo, com as pessoas pessoalmente, com empresas, enfim. A gente precisa cumprir a nossa palavra. Então, se está difícil cumprir o combinado, porque realmente você está sentindo dificuldade, vamos sentar, vamos ajustar isso, vamos renegociar. Agora, se não está cumprindo porque não está afim, e isso é uma situação principalmente para quem não tem hábito nenhum de rotina, a resistência vai ser muito forte.
Então, mas a gente tá conversando, por exemplo, eu não quero fazer as atividades da escola ou estou fazendo mal feito porque eu estou a fim de jogar o tempo todo. Beleza, vamos combinar esses horários, isso faz parte de definir uma rotina, né? Estudo, o jogo, quantas horas, quais dias, não sei. Mas se o que está em jogo se aquele combinado não for cumprido? Então, isso é importante ficar claro no combinado também. Mais legal ainda, que as crianças costumam ser muito sinceras com isso, durante a construção do combinado, a gente fazer essa pergunta para eles, sabe? Falar, olha, é importante que isso aconteça. Se por acaso não acontecer, o que você acha que é justo que aconteça como consequência? Então, assim, lá em casa eu já vivenciei bastante isso com os meus filhos e até relatos de clientes também, né? Que é muito legal, assim, em relação... Acho que o maior desafio hoje é conciliar vida escolar, tarefas escolares com o jogo, com o YouTube, né? Então, às vezes... E eles surpreendem a gente, sabe? Porque, às vezes, eu falo, olha, a gente vai ajustar dessa forma, concorda, parará, conversa e resolve. E aí, eu faço essa pergunta. E aí, se isso não acontecer? Aí, eles viram e falam, por exemplo, eu imagino que vai ficar um dia sem jogar. Se não cumpriu o combinado. Eu imaginei, né? Aí eu pergunto para eles viram e falam assim, mamãe, eu acho que é justo a gente ficar 2 dias sem jogar, né? 2 dias, porque... Aí eu falei, tá bom, então, você acha que é justo assim? Eu acho que porque a gente precisa de fazer isso, né? Se a gente não fizer, eu acho que é justo, sim. Então, assim, muitas vezes vem essa surpresa, sabe? Ou ideias até diferentes, né? Que eu não tinha nem pensado, eles vêm com uma proposta, uma solução super criativa, que é uma outra habilidade muito importante para a gente ajudar a desenvolver nos nossos filhos, o pensar fora da caixa. Então, assim, é muito legal colocar isso para eles e cumprir as consequências se por acaso acontecer, né? Porque se não tiver essa leitura, essa consequência, o combinado todo vai se desfazer porque não faz sentido fazer, né? Então, o ideal é que não aconteça nunca, mas enquanto de precisar usar a consequência, mas a vida é assim, não adianta a gente educar os nossos filhos para algo que é utópico, né? Tudo o que a gente faz na vida, a gente faz uma escolha. E as escolhas têm consequências positivas ou negativas. Então, isso é muito bom de deixar claro para os meninos também. Eles têm a escolha de cumprir o combinado e têm a escolha de não cumprir o combinado. Se cumprir o combinado, o resultado vai ser assim, a consequência vai ser essa. Se não cumprir, a consequência vai ser outra. Então, a hora que vem aquela reclamação, você fez isso, você está me deixando sem jogar, não sou eu, não. Você tinha escolha, você escolheu não cumprir. Você estava achando difícil, estava com alguma questão, a gente podia ter conversado e renegociado sobre isso. Agora, você escolheu não cumprir. Então, agora eu só estou reforçando o que nós combinamos, inclusive sugestão sua. Né? Então, assim, e essas regras precisam acontecer, porque a vida é assim, né? Se a gente escolher parar o carro no estacionamento proibido, a gente está assumindo um risco ali, a gente está fazendo uma escolha de voltar, e o risco de voltar, e o carro está multado. Né? Se você não pagar a sua conta no dia do vencimento, você vai pagar com juros depois, ou vai ter seu nome protestado, enfim. Então, tudo que a gente faz, a nossa vida é feita de escolhas, grandes e pequenas escolhas. E são as pequenas que vão direcionando mais ainda
o rumo que a nossa vida vai levando, porque elas são toda hora que a gente faz. Então, eu acho que é muito importante a gente já trazer esse cenário real para as crianças que às vezes vivem numa bolha, né? E não sabem lidar com isso, não tem resiliência nenhuma, não tem tolerância nenhuma para não, para frustração. Isso a gente trabalha muitas habilidades em decorrência de estabelecer uma rotina. Não, só do que você falou aí, bem sucintamente, né? A gente já entende aí que desenvolvendo autonomia, eles estão desenvolvendo responsabilidade, eles estão desenvolvendo, inclusive, poder de negociação na hora que faz os combinados, eles estão desenvolvendo a questão da solução criativa, que, né, muitas vezes a gente dá pronto, né? Essa semana até a minha filha fez um curso de empreendedorismo e ela chegou, mamãe, preciso fazer um orçamento e mandar, me dar o orçamento aqui de casa que eu preciso concluir meu trabalho. Eu olhei e falei, ai, filha, não tem orçamento. Como assim você não tem orçamento por escrito? Eu falei, não tem. Ah, então eu preciso fazer. Eu falei, não, senta aí e me fala o que você quer. Aí a gente foi construindo junto. E aí, quando acabou, eu falei, que resultado que deu o seu? Ela, X. Eu falei, deu bem próximo do meu, Y. Mas você tinha em todo momento, por que você não me deu? Eu falei, não, porque você tem que aprender a pescar, né? E não vou te dar o peixe. Exatamente. Então, isso tudo que você falou, né, eu entendo que corrobora bastante com essa questão da autonomia, e é um tema assim que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, até de exemplos porque nossos acaba mesmo, né, porque acaba que desencadeia em várias outras áreas, né, Cris? Assim, a gente começou com a ideia de falar sobre a rotina e olha quanta coisa a gente já agregou a esse título inicial, assim. E uma outra coisa que é muito legal também, que é sensacional disso que você estava falando, sobre a importância de desenvolver essa autonomia, eles vão se sentindo capazes. Então, sempre que eles cumprem uma tarefa, existe uma satisfação. Não é bom demais a hora que a gente está com aquela lista assim, e começa a dar os checks, não é? Isso dá uma satisfação de dever cumprido, isso é muito bom. Então, a gente pode aproveitar muito esse momento também para fazer o reforço positivo, né? Para reforçar sempre todo o avanço, por menor que seja, que eles tenham tido nas tarefas lá que se propuseram a fazer. Sempre que a gente perceber que houve o esforço, que houve a dedicação, é importante a gente reforçar aquilo positivamente. O brasileiro tem uma cultura de muita crítica negativa. E tem estudos que falam já do motivo, de um dos principais motivos que o brasileiro tem a autoestima muito baixa, de ser exatamente por causa dessa cultura. Então, falam, por exemplo, que uma criança de 7 anos de idade, a cada elogio que recebe cerca de 9 críticas negativas. Então, assim, é uma estrutura de personalidade ali que a gente está formando, né? Então, essa visão do reforço positivo, do elogio, quando é sincero, né, gente? Não é para ficar inventando elogio que não existe, porque não cola nem para a gente e nem para o filho, porque eles são mais inteligentes que a gente e sabe que a gente está forçando a barra. Então, não é isso, mas elogiar sempre que o comportamento, a atitude, as decisões forem positivas. Porque a cada elogio a gente estimula esse sistema de recompensa no cérebro, libera dopamina, libera serotonina e dá uma sensação de bem-estar muito grande. E aí a gente quer sentir aquilo de novo. Então, reforça positivamente um hábito que é importante desenvolver. E, às vezes, assim, uma semana não deve virar uma regra, mas, por exemplo, numa semana que o desempenho foi acima da média, assim, foi ótimo, surpreendente, muito bom,
dá alguma recompensa extra para eles. Por exemplo, sair para tomar um açaí, sair para ir num parque, alguma coisa fora de rotina, assim, simples, valorizando até a convivência mesmo, né? Mas isso dá uma injeção de ânimo ali, de bem-estar, de dopamina e de serotonina que retroalimenta para aquilo continuar acontecendo nesse caminho aí de desenvolver esse hábito tão positivo, tão importante, que é a rotina e cumprir as tarefas, né? Isso aí. Quer deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo aí, final, para... Ai, Cris, eu acho que é isso. Façam rotina, persistam. Vai haver resistência no início, mas persistam. Ajustem se for necessário. E enquanto estiverem fazendo esse combinado, como eu falei, esteja presente nesse combinado, ouça as necessidades do seu filho, os argumentos deles, as justificativas dele, construa com ele esse combinado na medida do que for possível, né? Lembrando da parte lá do que é inegociável também, e façam essa tentativa e persistam nela, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem com isso, a sua família vai colher bons frutos disso também, porque essa harmonia, esse bem-estar vai espalhar para todo mundo. É isso aí, então. É isso aí, Cris. Beijo, é muito bom estar com muito vocês obrigada. Aqui, né? Esperamos encontrar no próximo Bearcast logo aí. E, pessoal, também, se quiser mandar mensagem para a gente, sugerindo temas, sugerindo, né, algumas questões, a gente traz aqui no Bear, obviamente, da nossa competência. Ou então convidamos alguém para poder falar conosco. A gente agradece nosso amigo Lúcio aí mais uma vez, manda um beijo grande para ele. A joia. Próxima. Beijo, amiga. Pode deixar. Gente, quem não segue ainda as nossas redes sociais, Instagram, @Instituto Bear, site institutobear.com.br, Facebook também Instituto Bear, YouTube Instituto Bear, tá bom? Já tem Spotify também, Instituto Bear. Já tem alguns episódios do Bearcast, tem vários outros vídeos também, os posts são sempre direcionados para o desenvolvimento humano, né? E é isso aí, tá bom? Muito obrigada, Cris, muito obrigada. É uma alegria sempre estar com você, mesmo que virtualmente. Em breve a gente se encontra. Um beijo e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.